de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 26. Ocean to Ocean, assim dizem os americanos. E estas 3 palavras deviam ser a denominação geral do Grand Trunk, que cruza os Estados Unidos da América em toda a sua extensão. Mas, em realidade, o Pacific Railroad se divide em 2 partes distintas. Central Pacific, entre São Francisco e Ogden, e Union Pacific, entre Ogden e Omaha. Lá se encontram 5 linhas distintas que põem Omaha em comunicação frequente com Nova York. Nova York e São Francisco estão, portanto, presentemente reunidas por uma faixa de metal ininterrupta que não mede menos de 3.786 milhas. Entre Omaha e o Pacífico, a estrada de ferro percorre um território ainda frequentado pelos índios e pelas feras. Vasta extensão territorial que os Mormons começaram a colonizar por volta de 1845, depois que foram expulsos do Illinois. Outrora, nas circunstâncias as mais favoráveis, gastavam-se 6 meses para ir de Nova York a São Francisco. Atualmente, apenas 7 dias. Foi em 1862 que, apesar da oposição dos deputados do Sul, que queriam uma linha mais meridional, o traçado da Railroad foi assentado entre os paralelos 41 e 42. O presidente Lincoln, de tão saudosa memória, fixou pessoalmente no estado de Nebraska, na cidade de Omaha, o ponto inicial do novo ramal. Os trabalhos foram logo iniciados e tocados com aquela atividade americana que não é nem cheia de papéis, nem burocrática. A rapidez da mão de obra não deveria prejudicar de forma alguma a boa execução do caminho. Na pradaria, os trabalhos avançaram na proporção de 1,5 milha por dia. Uma locomotiva, rolando sobre os rails da véspera, levava os rails do dia seguinte e se corria por eles assim que eram assentados. A Pacific Railroad lança diversos ramais em seu percurso nos estados de Iowa, Kansas, Colorado e Oregon. Saindo de Omaha, costeia a margem esquerda do Platte River até a junção com o ramal do norte. Segue a ramificação do sul, cruza o território de Laramie e as montanhas Wasatch, contorna o Great Salt Lake, chega a Salt Lake City, a capital dos Mormons, penetra pelo Vale da Tuila, pelo deserto americano, as montanhas de Cedar e Humboldt, Humboldt River, Sierra Nevada,
e torna a descer por Sacramento até o Pacífico, sem que este traçado ultrapasse em nada 112 pés por milha, mesmo na travessia das Montanhas Rochosas. Tal era a longa artéria que os trens percorriam em 7 dias e que iria permitir ao honrado Phileas Fogg, ele ao menos o esperava, pegar dia 11 em Nova York o paquete para Liverpool. O vagão ocupado por Phileas Fogg era uma espécie de ônibus comprido que repousava sobre 2 trens, formados por 4 rodas cada um, cuja mobilidade permitia atacar curvas de pequeno raio. No interior, nada de compartimentos. 2 filas de assentos dispostos de cada lado, perpendicularmente ao eixo, e entre os quais havia uma passagem que conduzia aos gabinetes de toalete e outros com que cada vagão era provido. Sobre toda a extensão do trem, os veículos se comunicavam através de corredores e os viajantes podiam circular de uma extremidade à outra do comboio, que colocava à sua disposição vagões-salões, vagões-terraços, vagões-restaurantes e vagões-cafés. Só faltavam vagões-teatros, mas algum dia haverá. Sobre os corredores circulavam incessantemente vendedores de livros e de jornais, anunciando sua mercadoria, e vendedores de bebidas, comestíveis, charutos, aos quais não faltavam compradores. Os viajantes tinham partido da estação de Auckland às 6 horas da tarde. Já era noite. Uma noite fria, sombria, com um céu coberto de nuvens que ameaçavam desfazer-se em neve. O trem não andava com grande rapidez. Levando em conta as paradas, não percorria mais de 20 milhas por hora, velocidade que lhe deveria, contudo, permitir atravessar os Estados Unidos no tempo regulamentar. Conversava-se pouco no vagão. Aliás, o sono logo iria ganhar os viajantes. Passepartout se achava sentado atrás do inspetor de polícia, mas não falava com ele. Desde os últimos acontecimentos, suas relações tinham arrefecido muito. Nada de simpatia, nada de intimidade. Fix não tinha mudado nada em sua maneira de ser, mas Passepartout conservava-se, pelo contrário, numa extrema reserva, pronto para, à menor suspeita, estrangular seu antigo amigo. 1 hora depois da partida do trem, a neve caiu. Neve fina, que não poderia, felizmente, atrasar a marcha do comboio. Só se via, através das janelas, numa imensidão branca, sobre a qual, desenrolando suas volutas, o vapor da locomotiva parecia sombrio.
Às 8 horas, um steward entrou no vagão e anunciou aos viajantes que a hora de dormir tinha chegado. Esse vagão era um sleeping car que, em poucos instantes, foi transformado em dormitório. Os encostos dos bancos se desdobraram, os colchonetes, cuidadosamente embrulhados, se desenrolaram por um sistema engenhoso. Cabinas foram improvisadas em alguns instantes. E cada viajante teve logo à sua disposição um leito confortável que espessas cortinas protegiam de qualquer olhar indiscreto. Os lençóis eram brancos, os travesseiros macios. Bastava deitar e dormir, o que cada um fez como se estivesse na cabina confortável de um paquete, enquanto o trem corria a todo vapor através do estado da Califórnia. Na região entre São Francisco e Sacramento, o solo é pouco acidentado. Este trecho da estrada de ferro, sob o nome de Central Pacific Road, toma Sacramento por ponto de partida e avança para leste ao encontro do que parte de Omaha. De São Francisco, a capital da Califórnia, a linha corria diretamente para Nordeste, ladeando o American River, que deságua na Baía de São Paulo. As 120 milhas compreendidas entre estas duas importantes cidades foram percorridas em 6 horas. E pela meia-noite, enquanto dormiam o primeiro sono, os viajantes passaram por Sacramento. Nada viram, portanto, desta cidade importante, sede da legislatura do estado de Califórnia. Nem os seus belos cais, nem suas ruas largas, nem seus hotéis esplêndidos, nem as praças, nem os templos. Saindo de Sacramento, o trem, depois de ter passado pelas estações de Junction, Rocklin, Auburn e Colfax, embrenhou-se no maciço da Sierra Nevada. Eram 7 horas da manhã quando foi atravessada a estação de Cisco. 1 hora depois, o dormitório voltava a ser um vagão comum e os viajantes podiam, através das vidraças, entrever os pontos pitorescos deste território montanhoso. O traçado do trem obedecia aos caprichos da Sierra, aqui suspenso nos flancos da montanha, acolá suspenso sobre precipícios, evitando os ângulos bruscos por curvas audaciosas, lançando-se por gargantas estreitas que pareciam não ter saída. A locomotiva, radiante como um oratório, com sua grande fornalha que lançava fagulhas amareladas, seu sino prateado, seu caça-vaca que se estendia como um esporão, misturava os seus silvados e mugidos com o das torrentes e das cascatas. Torneava sua fumaça na negra ramagem dos pinheiros. Pouco ou nenhum túnel, nem pontes sobre o percurso. A railroad contornava o flanco das montanhas,
não procurando na linha reta o caminho mais curto de um ponto a outro e não violentando a natureza. Por volta das 9 horas, pelo Vale de Carson, o trem penetrou no estado de Nevada, seguindo sempre a direção nordeste. Ao meio-dia, deixava Reno, onde os viajantes tiveram 20 minutos para almoço. A partir deste ponto, a via férrea, costeando Humboldt River, elevou-se por algumas milhas para o norte, seguindo seu curso. Depois, infletiu para o leste e não deveria mais deixar o curso d'água antes de ter atingido os Humboldt Ranges, onde tem sua nascente quase na extremidade oriental do estado de Nevada. Depois de almoçarem, Mr. Fogg, Mrs. Aouda e os seus companheiros retomaram seus lugares no vagão. Phileas Fogg, a jovem, Fix e Passepartout, confortavelmente sentados, contemplaram a paisagem variada que passava diante dos seus olhos. Vastas pradarias, montanhas se perfilando no horizonte, creeks rolando suas águas espumosas. Por vezes, uma grande manada de bisões, amontoando-se ao longe, parecia um dique móvel. Estes inúmeros exércitos de ruminantes opõem com frequência um obstáculo intransponível à passagem dos trens. Já se viu milhares destes animais desfilarem por horas em filas compactas, atravessando a via férrea. A locomotiva é então forçada a parar e esperar que a via fique novamente livre. Foi exatamente o que aconteceu nesta ocasião. Pelas 3 horas da tarde, uma manada de 10 a 12 mil cabeças barrou a railroad. A máquina, depois de ter moderado sua velocidade, tentou meter seu esporão no flanco da imensa coluna, mas teve de parar diante da impenetrável massa. Via-se estes ruminantes, estes búfalos, como impropriamente os chamam os americanos, caminhar com o seu passo tranquilo, soltando por vezes formidáveis mugidos. Tinham um porte superior ao dos touros da Europa, pernas e rabos curtos, garrote saltado que formava uma corcova muscular, cornos separados na base, cabeça, pescoço e lombo cobertos por crinas de pelo comprido. Nem se poderia pensar em deter uma migração destas. Quando adotaram uma direção, nada é capaz nem de desviar, nem de modificar sua marcha. É uma torrente de carne viva que nenhum dique saberia represar. Os viajantes, dispersos pelos corredores, contemplavam este curioso espetáculo. Mas o que devia estar mais apressado, Phileas Fogg ficara no seu lugar e esperava filosoficamente que aprovesse aos búfalos lhe dar passagem.
Passepartout estava furioso com a demora causada por essa aglomeração de animais. Teria desejado descarregar contra eles o seu arsenal de revólveres. "Que país!" exclamou. "Simples bois que param os trens e que lá se vão posicionalmente, nem se preocupam com o fato de embaraçarem a circulação. Minha nossa! Desejaria muito saber se Mr. Fogg previu este contratempo no seu programa. E o maquinista que não se atreve a lançar sua máquina através desse gado embaraçoso." O maquinista não havia tentado ultrapassar o obstáculo e agira com prudência. Teria esmagado os primeiros búfalos atacados pelo esporão da locomotiva. Mas, por muito potente que fosse, a máquina teria sido logo detida. Dar-se-ia, inevitavelmente, um descarrilhamento, e o trem teria ficado em pedaços. O melhor era mesmo esperar pacientemente, tentar, em seguida, recuperar o tempo perdido por uma aceleração da marcha do trem. O desfile dos bisões durou 3 longas horas e a via só ficou livre quando a noite já caía. Neste momento, as últimas filas da manada atravessavam os rails, enquanto que as primeiras desapareciam no horizonte ao sul. Eram então 8 horas, quando o trem franqueou os desfiladeiros dos Humboldt Ranges, e 9h30, quando penetrou no território de Utah, a região do Grande Lago Salgado, o curioso território dos Mormons. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!